casa de amor. Bom dia. Bom dia a todos os amigos que estão aqui presentes, encarnados, que neste sábado de chuva e de frio decidiram estar conosco. Que bom que disseram sim, né, a esse momento. E também bom dia aos nossos amigos desencarnados que estão aqui conosco. Mais uma oportunidade para todos nós de aprendizado. Hoje o nosso palestrante é o nosso amigo André Loureiro, da nossa instituição irmã, SEMA, e o assunto que ele irá abordar será do Livro dos Espíritos, no item Lei de Destruição, subitem Flagelos Destruidores, das perguntas 737 a 741. E quem fará a sustentação no momento dos passes é a nossa colega trabalhadora da casa, Rosana Oliveira, e o apoio será através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 31, proveito dos sofrimentos para outros. Passamos então agora aos nossos informes. A casa continua com todas as atividades a pleno vapor, como todos já sabem, todas as atividades doutrinárias, as atividades mediúnicas, todos os cursos do Pentateuco, André Luiz, Ivone do Amaral e Leon Denis, todos estão acontecendo. Os cursos acontecem de domingo a domingo, todos os dias da semana, com exceção de sexta-feira. Eles acontecem na modalidade presencial e também na modalidade live, né, inclusive aos domingos pela manhã. Então, nós convidamos a todos que, dentro do possível, dentro das suas condições de agendamento, desejando vir participar de algum curso, não há pré-requisito, não há pré-matrícula, não há alguma formalidade desse tipo. O que nos interessa é que, havendo a possibilidade, em qualquer momento do ano, cheguem e comecem a participar dos estudos que a casa oferece. A casa também continua com o atendimento através do projeto Antônio de Aquino. Ele acontece hoje, aos sábados pela manhã, são mais de 100 famílias assistidas, estão todos aqui no segundo andar, todos são evangelizados, separados a partir das suas faixas etárias, desde criancinhas no berçário, né, até as senhoras, mães responsáveis, né, no salão. Aproveitamos e fazemos um pedido que veio das monitoras da creche. Qualquer pessoa que tiver uma pecinha de roupa infantil que possa nos doar, nós agradecemos para essas crianças que estão sendo atendidas na creche, né? Porque às vezes tomam um banhinho, é necessário trocar de roupa e uma mudinha a mais sempre ajuda, né? Bom, nós também sempre informamos e a gente reforça esse informe sobre o tratamento espiritual que a casa oferece. O tratamento espiritual ele se compõe não só da participação nas reuniões públicas, mas também dos passes de cura. Esse tratamento espiritual ele acontece às quartas-feiras, manhã, tarde e noite, concomitante aos horários das reuniões públicas. E o pré-requisito é solicitar o atendimento fraterno. Solicita o atendimento fraterno, se conversa com a pessoa, se vê suas necessidades e se estabelece uma diretriz para essa pessoa que teve essa solicitação. Então, reprisando, tratamento espiritual às quartas-feiras, sempre nos horários concomitantes às reuniões públicas, no horário da manhã, tarde ou noite. No horário da manhã, o que a casa pede é que o assistido ele chegue por volta de em torno de 8h30, 9 horas. À tarde, nós pedimos que chegue por volta de 2h30. E à noite também, sempre com uma antecedência mínima de 30 a 40 minutos ao início da reunião pública.
A casa também informa que nós teremos... A casa tem um brechó, né, que fica no espaço da livraria. E no dia 16, sábado que vem, será feito um grande brechó, digamos assim, né? Haverá uma exposição maior de peças masculinas, femininas, infantis, calçados, bolsas, bijuterias, enfim, né? Tudo será colocado, chegaram peças novas e sempre os preços são muito módicos, né? E muito interessantes. Então, reforçando, sábado que vem, no dia 16, nós teremos uma exposição maior do brechó. E também, após a palestra, a casa vai oferecer um almoço no sábado, que será um excelente estrogonofe, uma delícia de estrogonofe, eu particularmente gosto muito, pelo valor de R$ 25. Então, sábado, dia 16, nós teremos concomitante não só um brechó maior, com muitas peças de todos os tipos, como também um almoço que consistirá num excelente estrogonofe no valor de R$ 25 para quem desejar almoçar conosco. É um momento muito bom, é de confraternização, de apertar os laços de amizade, de se acarinhar cada vez mais com esta casa, que é uma casa de amor, né? E também queremos lembrar, já estamos anunciando, mas é sempre bom lembrar, que em outubro, ainda falta um pouquinho, mas em outubro, no dia 19 de outubro, um domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos um encontro sobre Allan Kardec. Então, reforçando, outubro, dia 19, é um domingo, às 9 horas da manhã. Gostaríamos de ver todos aqui presentes para mais um encontro de Kardec realizado aqui na casa. Bom, nós vamos passar agora a leitura do texto que será utilizado para o momento da sustentação. Capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, item 31, proveito dos sofrimentos para outros. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar os seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Resposta: sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Ha chegado então o momento de fazermos a nossa prece. Amado Pai, amado Senhor Jesus, nosso Mestre maior, exemplo de amor e dedicação, a toda a falange espiritual que sustenta todos os diferentes trabalhos desta casa, em especial ao altivo Panfiro, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em seu nome, para mais uma vez aprendermos como sermos melhores espíritas. Pedimos ao guia espiritual do nosso palestrante, da nossa Rosana, de todos os que estão aqui presentes,
que sejam intuídos com as melhores ideias e com as melhores palavras para o benefício de todos. E assim, agradecidos que estamos, pedimos a permissão para dar o iniciado à nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Vamos ler um trecho do item que será debatido hoje. Lei da Destruição, Livro dos Espíritos, item Flagelos Destruidores. Pergunta 737. Com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento? É preciso ver o objetivo para apreciar-lhes os resultados. Apenas do vosso ponto de vista pessoal, é que vós os avaliais, e por causa do prejuízo que vos causam, vós os chamais de flagelos. Mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa mais prontamente acontecer e, em alguns anos, realizar-se o que teria exigido muitos séculos. Passamos então a palavra para o nosso amigo. Bom dia a todos. É sempre uma alegria muito grande receber o convite para estar nessa casa com a amiga, né? E rever alguns rostos amigos aqui presentes, encarnados. E bom dia também aos nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui. E é uma alegria maior ainda da espiritualidade que nos recebe nessa manhã, que se encontra fria, né? Chuvosa lá fora, mas que nós dissemos sim a esse convite de Jesus com o intuito maior de progredir, de evoluir, de buscar esses ensinamentos tão importantes para todos nós, para que possamos saber bem passar pelas nossas aflições, pelas circunstâncias que nos cercam no dia a dia, que Deus sabe que todas essas circunstâncias são as melhores para cada um de nós. Mas a temática que a casa nos propõe a refletir no dia de hoje, ela encontra-se no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que fala sobre as leis de Deus, as leis morais, também chamadas de leis naturais. Essas mesmas leis que se encontram na nossa consciência desde o momento da nossa criação. Essas mesmas leis que nos dizem o que devemos fazer de certo e o que não devemos fazer. E que a espiritualidade nos diz também que nos tornamos mais felizes quando delas nos alinhamos e quando nos afastamos, acabamos nos tornando mais infelizes também. E na nossa consciência, né, aonde, como Sócrates falava, é a voz do ser, é a voz do espírito. Então é importante a gente buscar isso, essas leis que são atemporais, imutáveis, que regem todo o universo. E hoje, em especial, a gente vai falar de uma dessas leis, que é a lei de destruição. As questões 737 a 741, que vai falar sobre os flagelos destruidores. Talvez uma das questões mais desafiadoras, né? Não digo difíceis não, mas desafiadora, para a gente poder trazer hoje aqui. E aí, a gente precisa entender o que são esses flagelos, né? E nós passamos por isso muito há pouco tempo através da pandemia do Covid. Os flagelos são as grandes catástrofes que acometem o planeta, as erupções vulcânicas, os maremotos, os grandes furacões, as pestes, a pandemia, que assolam, vez em quando, determinadas regiões ou até mesmo o planeta, né? Como aconteceu há pouco tempo com a pandemia do Covid. E durante esses flagelos, inúmeras vidas muitas vezes são ceifadas, sofrimentos muitas vezes aparecem também,
né? Grandes comoções aparecem, são tomados por todos nós. Mas a gente tem que entender que a espiritualidade, ela nos diz que a nossa visão, ela é uma visão muito materialista, é uma visão muito unicista. A gente tem uma visão de que tudo que nos cerca, né, e que é visível, que a gente sente aos nossos sentidos mesmo, acabam de vez. Realmente, tudo que nos cerca e que os nossos sentidos são capazes de perceber, ou estão morrendo, ou já morreu. Mas a espiritualidade, ela vem trazer algo a mais para a gente. Ela vem trazer que essa visão de destruição, ela tem um significado muito mais de que tudo acabou. Ela tem um significado muito mais de transformação, de modificação, de purificação, de evolução, né? E progressão, principalmente progressão. E é aí que a gente pede ajuda, né? Porque quando o tema, muitas vezes, traz essa dificuldade de entendimento, ou esse desafio, a gente sempre pede ajuda ao mais alto, né? Aos benfeitores espirituais, a essa doutrina espírita que nos traz as chaves desse descortinar, né? Que abre esse nosso conhecimento para poder a gente entender melhor o porquê desses flagelos destruidores, o porquê que nós passamos há pouco tempo, e é mais fácil da gente entender, porque nós estávamos lá, né, naquele período da pandemia, o porquê que isso acontece, o porquê que isso acontece perante a humanidade. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, é importante a gente entender algumas questões muito importantes que eu acho que todos nós, quando chegamos na doutrina espírita, a gente tem que trazer essas questões para poder buscar esse entendimento. Em primeiro lugar, o que somos, né? Por que estamos aqui hoje nesse mundo de provas e encarnações? De onde viemos e para onde iremos? E o que somos fadados a nos tornar? Então, são questões muito importantes para a gente poder entender o que a gente passa no nosso dia a dia, o que a gente passou e o que iremos passar também. Lembrando que nós somos espíritos imortais, hoje, temporariamente encarnados nesse corpo, ou seja, eu não sou o André, eu estou como André, e escrevendo um grande capítulo das histórias das nossas vidas, né? Espírito que nós fomos criados através do amor divino, do sopro do amor divino, de uma faísca do amor de Deus, simples e ignorante. Todos nós, simples e ignorantes. E que nós somos fadados à perfeição, a nos tornarmos espíritos celestiais, crísticos, como Jesus, que esteve entre nós, que foi enviado por Deus para nos servir de modelo e guia. Mas, para poder chegar à perfeição, nós temos um longo caminho ainda a trilhar. E nós já trilhamos um longo caminho para trás. E é importante lembrar que essa nossa vida agora, essa nossa reencarnação, ela é a melhor de todas que nós já tivemos. É o capítulo mais belo do livro das histórias das nossas vidas. Pode ter certeza. E que nós estamos escrevendo. E que o próximo capítulo será mais belo do que esse também. Então, só que para que isso aconteça, nós passamos hoje por determinadas circunstâncias que são chamadas de provas, né? E quando nós reencarnamos no plano espiritual, nós trazemos como se fossem saquinhos, podemos dizer assim, cheios de semente. Só que nessa vida, olha, você vai levar uma quantidade de semente que você precisa hoje testar muito mais a sua paciência, a sua resiliência, né? Então, aquele saco está muito mais cheio de sementes da paciência. E aí são colocados junto de nós pessoas difíceis, pessoas complicadas que vão justamente testar e fazer com que a gente consiga desenvolver, eu estou dando um exemplo só, da nossa paciência. Por isso, as circunstâncias que nos cercam
são extremamente importantes. E Deus sabe que cada um tem essas circunstâncias que nos é proporcional ao que a gente consegue carregar, que é o nosso fardo. Mas por que eu estou falando isso? Porque é importante se entender essa caminhada do espírito, né? A gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, chega lá, a gente aprende, a gente estuda e a gente volta. Só que cada encarnação nossa, que demora 70, 80, às vezes menos, 90, 100 anos, a espiritualidade fala que é como se fosse um relâmpago do céu perante a eternidade a qual nós espíritos somos fadados a viver. Espíritos fadados a viver pela infinidade. Então, o nosso tempo aqui nesse planeta Terra, ele é um tempo muito curto. A gente tem que mudar um pouco essa visão. É um tempo curto, mas de extrema importância, porque quando nós desencarnamos, nós subimos um degrau. Pode ter certeza disso. Um degrau a gente sobe. Ninguém permanece no mesmo degrau. Por mais que a gente ache que aquela pessoa, caramba, aquela pessoa fez o mal, olha só o quanto de ruim que ela faz para o próximo, mas a gente tem que entender o que ela fez numa vida passada também. Tem uma história de Chico, que ele estava com um amigo, e na frente de um bar, tinham duas pessoas que todo dia de manhã estavam ali bebendo e jogando sinuca, isso muito cedo. 8 horas da manhã eles passavam na frente do bar e os dois estavam ali bebendo e jogando sinuca. Aí o amigo de Chico chegou e falou: olha, Chico, não dá para entender, os dois estão ali todo dia bebendo e jogando sinuca. Ele falou: deixa eles ali, porque na vida passada eles eram matadores de aluguel, hoje eles só estão ali bebendo e jogando sinuca. Então, assim, a gente acaba tendo que entender que a lei é de progresso, a lei é de evolução. Então, cada encarnação nossa aqui, a gente sobe um degrau. Uns sobem mais rápidos, conseguem aproveitar as oportunidades que nos é dada, conseguem cumprir as missões que são determinadas no plano espiritual. Outros, às vezes, vai subir um pouco mais devagar, mas que vai subir, como se estivesse subindo uma escada rolante, ao contrário, mas vai subir. Já no Velho Testamento já vinha mostrando para a gente a escada de Jacó, que é a escada que leva à divindade. Então, isso muito antes de Jesus, a gente tem esse ensinamento. Mas, outro aspecto importante é que o planeta, ele também evolui. Mas, para o planeta evoluir, também há necessidade daqueles que habitam evoluir. Evoluir o quê? Evoluir moralmente. E o que é moral? É a qualidade de virtudes que o ser possui, de fazer o bem, de agir no bem, né? E a qualidade intelectual que a gente aprende através do estudo. Mas o planeta, ele evolui, e eu digo mais também, o melhor lugar que nós temos condições de estar hoje é no nosso planeta. Podem ter certeza absoluta, porque às vezes a gente reclama, né, que a gente está num planeta de provas e expiações, mas dentro das nossas imperfeições é o melhor lugar. Nós já encarnamos em planetas primitivos, e aí a gente vamos tentar ver mentalmente se a gente consegue voltar lá naquele planeta primitivo, hoje, só para a gente poder entender um pouquinho e entrar na lei de destruição. Hoje, se a gente chegasse lá no planeta primitivo, a gente ia encontrar um local onde a natureza é uma natureza agressiva, nebulosas, relâmpagos, chuvas, aqueles animais primitivos, né, os dinossauros. A gente ia encontrar seres que estariam encarnando ali, talvez pela primeira vez, em corpos robustos, né, em corpos peludos, preparados para aquilo dali, com a moral ainda muito ancestral, muito curta ainda, praticamente nem nada, o intelectual muito curto, a sua vontade muito mais voltada para as necessidades fisiológicas do ser, o caçar, o abrigo, a reprodução, né? A alimentação. E aí a gente chega lá hoje. Primeira coisa, cadê o meu travesseiro? Não vai ter. Cadê a minha cama?
Cadê o meu ar-condicionado? Não vai ter. Então, a gente acaba tendo medo daqueles animais que ali estavam também, porque você tem que se proteger, né? E aí a gente volta para cá. Voltando para cá, eu vou dizer que a gente vai agora, vamos dar um salto quântico. Vamos ver se a gente consegue chegar num planeta feliz, ditosos, de espíritos bons que estão lá. A gente vai chegar lá carregando as nossas vibrações, carregando as nossas individualidades hoje, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Carregando o nosso dia a dia, ou seja, as nossas personalidades. E lá nesse planeta, quem habita lá são espíritos que alcançaram uma evolução X, em que a matéria não é mais importante para eles. Então o planeta é sutil, a gente não tem necessidade da interação da matéria ali. Esses espíritos que ali estão, o bem impera, só tem o bem nesse planeta. Então a função maior deles ali é fazer o bem, o amor ao próximo, educar aqueles que estão necessitados também. E a gente chega lá com as nossas imperfeições, fazendo barulho. O que vai acontecer lá? Vai perturbar a psicosfera daquele planeta. E ainda mais, as nossas ondas mentais não vão ser capazes de poder ver o que está acontecendo lá. E aí a gente fica frustrado. E aí a gente volta para onde correndo? Planeta Terra, provas e expiações, melhor lugar que a gente tem para estar hoje. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender que a lei de destruição é algo que já vem acontecendo há muitos e muitos e muitos e muitos séculos. Imaginemos hoje, todos nós aqui, nessa casa, e ao sair dali, a gente ter que tomar cuidado para não encontrar um dinossauro no meio da rua. Chegar e falar, olha, será que tem um dinossauro atravessando aí? Será que eu posso sair? Então, hoje não tem isso. Mas por que não tem? Porque lá no passado, ainda no mundo primitivo, aconteceu uma coisa, um flagelo destruidor ali, que grandes chuvas de meteoro acabaram com grande parte, com esses animais gigantes ali, né? Teve uma era chamada Era Glacial, que destruiu todos esses animais. Poucos animais sobreviveram, o homem conseguiu sobreviver também. Mas imaginemos, se não acontecesse esse flagelo destruidor lá no mundo primitivo, como é que estaríamos hoje? Será que o mundo iria, ou aqueles que estavam lá, iriam evoluir de forma muito rápida? Será que teríamos que esperar os dinossauros morrerem por causas naturais, serem extintos ali, para poder o mundo progredir? Não. Então, através desse flagelo que aconteceu lá atrás, só para a gente poder entender e depois trazer para a nossa realidade, a gente vê que destruição vem acompanhado de progresso, de transformação. E a espiritualidade fala mais para a gente. O que demoraria séculos para acontecer, muitas vezes em anos se torna realidade. Mas, na questão 737, a qual foi lida aqui, Kardec pergunta aos espíritos com que finalidade, mas com que objetivo Deus fere a humanidade através desses grandes flagelos destruidores. Por que acontece as pandemias e morre tanta gente durante esse período? Por que terremotos assolam cidades como lá no países como lá no Japão, cidades muitas vezes na Europa, na América Latina, e tantas pessoas morrem também? Os grandes tsunamis lá na Oceania, na Ásia Menor. Por que Deus permite isso? Por que Deus fere a humanidade através desses flagelos? E a espiritualidade fala, para que ela possa progredir mais depressa. Ela quem? A humanidade. E o que demoraria anos, o que demoraria séculos, agora demora anos, muitas vezes, para acontecer. E aí, a gente tem que entender o seguinte: todos nós temos uma oportunidade reencarnatória, Chegamos aqui na Terra
porque pedimos muito e muitas vezes pedimos de joelhos chorando para hoje estarmos aqui. A fila lá é muito grande e a gente chega aqui e às vezes passa 70, 80, 90, 100 anos. E às vezes a gente encontra aquela pessoa e fala o seguinte: olha, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Então é dado uma chance muito grande para aquela pessoa progredir, para todos nós progredir. E será que a gente aproveita essas oportunidades de progresso? Será que a gente aproveita isso tão rápido para dar aqueles saltos quânticos tão importantes, né, para todos nós aqui na evolução? E aí acaba o quê? A gente tendo que enxergar muito mais qual é o objetivo desses flagelos para que os resultados sejam melhor alcançados ali. Então, muitas vezes, esses desencarnes em massas, né, essas grandes pandemias que a gente vê e que assolam grande parte da humanidade, nos traz uma visão muito materialista, que nós temos ainda, porque nós nos relacionamos com a matéria. Tudo que está ao nosso redor aqui é matéria. O nosso corpo é matéria. Então, assim, certa vez foi feita uma pesquisa que perguntaram às pessoas qual seria o maior medo das pessoas ali que foram entrevistadas. 90% falaram que era o medo da morte, de perder o corpo. E a partir do momento que a gente tem certeza de que o que morre é somente o corpo, e que o espírito é imortal, e que nós retornamos à nossa pátria maior, que é a pátria espiritual, a gente já começa, a doutrina espírita nos traz já uma certeza de que nada acaba, e que é um grande erro, né? E é importante a gente fazer um parêntese aqui, é um grande erro daquele que pensa em sucumbir à vida, daqueles que tomam o suicídio, né? Como essa conduta, porque para tomar essa decisão, é tomada essa decisão de que tudo vai acabar, né? De que todos os problemas vão terminar, de que todas as suas dívidas, as suas dores morais e do corpo vão acabar, só que nada disso acaba. Quando desencarna, carrega essas dores morais, essas dores do corpo, carrega a individualidade, os pensamentos, né? Os registros, carrega isso tudo. E ainda é pior, porque além de carregar isso tudo, ainda carrega agora a dor do ato que cometeu, carrega a dor daqueles que deixou chorando, sentindo a falta e o remorso. Então, olha a importância, né, da nossa vida, da nossa encarnação. E a gente passa muito rapidamente, a espiritualidade fala que a gente tem uma visão muito material. Alguém aqui já viu caminhão de mudança em velório? Não tem. Já viu caixão ter gaveta? Não tem. Sabe por quê? Porque a gente não carrega nada. O que a gente carrega é o que a gente fez de bom, é a nossa moralidade. Os nossos tesouros, eles são tesouros morais, né? Estão no céu. É isso que a gente carrega. Quando a gente desencarna e a gente chega no plano espiritual, logo de início, o pronome meu não existe. Você vai chegar lá e falar: cadê o meu relógio? Não tem. A gente não consegue, não vai ter o pronome meu. Cadê o meu travesseiro? Cadê o meu quarto? Né? Não vai ter isso. Cadê a minha televisão? Então, a gente tem que começar a mudar um pouco mais essa visão de que o nosso período aqui na Terra é um período temporário. É um período importante para nós evoluirmos, para nós progredirmos também. E essas grandes destruições, esses grandes flagelos, ele vem de uma forma para poder alavancar essa evolução de forma mais rápida. Mas Kardec, como a gente, ainda fez uma outra pergunta, em que ele chega e fala: mas será que não existiria uma outra forma? Será que Deus, de amor, bondade, misericórdia, não podia arrumar uma outra forma da humanidade evoluir, progredir mais rapidamente, sem precisar todo mundo passar por esses flagelos, sem a gente precisar passar pelo que a gente passou, né, pela pandemia,
todo mundo ficar em casa, sem poder sair, todo mundo com medo, né? Porque a pandemia ali, grande parte da gente ficar em casa, sabe aquela criança muitas vezes que tem que ser educada e coloca ela, você está de castigo no seu quarto, para poder pensar melhor? É isso. Também traz isso para a gente, vamos pensar melhor. Você vai ficar trancado no quarto ali para poder pensar melhor. Mas será que não existia uma outra forma? E a espiritualidade falou que sim, existe. E que Deus nos dá essa outra forma todos os dias, através do conhecimento do bem e através do conhecimento do mal. Mas será que a gente utiliza isso bem? Será que a gente já tem esse conhecimento do bem e o conhecimento do mal? E será que a gente utiliza isso bem? Quantas pessoas passam ao nosso redor e a gente não consegue enxergar que está precisando de ajuda? Quantas pessoas dentro de casa, na nossa família, aonde é o nosso maior núcleo de relacionamento, não por acaso estamos juntos ali maior tempo possível ali, não por acaso. Será que a gente está agindo como pai, como mãe, como avô, como avó? Será que estamos cumprindo a missão que foi determinado ali? Será que nós temos conhecimento do bem? Temos. A gente sabe o que é o bem e a gente sabe o que é o mal. Mas o grande problema é que às vezes a gente consegue enxergar o mal muito mais naquele que está na nossa frente ali. Ele fez isso, ele fez aquilo. Por que ele agiu isso? E esquecemos de olhar para nós mesmos, quando muitas vezes utilizamos de uma palavra que não é para ser utilizada, quando utilizamos de pensamentos que não é para ser utilizado, porque os nossos pensamentos ganham forma e atingem muitas vezes outras pessoas também, quando temos chances de poder realizar o bem, o amor ao próximo, a benevolência e não conseguimos utilizar, quando carregamos mágoa, remorso, angústias, sentimento de raiva, de ódio, né? E não conseguimos abandonar isso através do perdão. Então, nós temos conhecimento do bem e nós temos conhecimento do mal, mas a gente tem que colocar em prática isso. A gente tem que saber utilizar esse conhecimento que Deus nos dá. E aí a gente passa 70, 80, 90, 100 anos, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Então, Deus vê isso e não é castigo, porque o nosso Deus é de amor, bondade e misericórdia. Há necessidade da humanidade evoluir, e aí muitas vezes vem esses flagelos que a gente tem que saber bem passar por isso, né? E Kardec vai mais adiante ainda, e aí ele pergunta o seguinte: mas nesses flagelos morrem pessoas boas e pessoas ruins também. Poxa vida, aquela pessoa era tão boa e estava ali durante aquele período ali da pandemia, acabou sendo acometido, acabou desencarnando também. E a espiritualidade fala que todas essas pessoas, sejam boas ou sejam ruins, que foram acometidas muitas vezes por esses flagelos destruidores, essas grandes catástrofes, entendendo isso com resiliência, entendendo isso como vida futura, entendendo isso como um período curto que se passa na eternidade ao qual somos fadados, serão extremamente recompensados na evolução do espírito. E ele fala ainda muito mais. Deus envia a todos nós para uma grande batalha. Ele até não utiliza o termo batalha, ele utiliza guerra, para uma grande guerra, ao qual os trajes estão presentes também, que é o nosso corpo. Mas durante essa batalha é possível que esses trajes, essas guerras, esses trajes sejam destruídos, que é o nosso corpo. Mas Deus, nosso Pai, Ele se importa muito mais com o soldado, que é o espírito, do que com o traje. Então, olha a importância
da vida futura, dessa visão que a gente tem que ter no dia de hoje, da destruição, do que o que está hoje ao nosso redor, ele já vai sendo destruído, né? Se a gente for ver bem, e é importante a gente trazer essas imagens aqui, porque o tema é um tema desafiador, e a gente, quem é mais antigo, mas não precisa ser mais antigo, né? Quem é mais antigo é mais maduro, né? Consegue entender melhor, vamos pensar dessa maneira. Mas quem é mais antigo vai lembrar, hoje a gente vê com frequência telefone de discar, aqueles telefones de rodinha, não vê. Por quê? Porque a lei é de progresso, aquilo vai acabando. Hoje a gente está numa era de um telefone que é um telefone celular, né, que não precisa de fio. Antigamente a gente precisava daquilo dali. Se a gente for ver bem, como é que era a nossa casa do nosso tataravô? Será que está hoje em pé essa casa? Ou já se transformou numa grande indústria que ficava ali naquele terreno? Então as coisas vão se transformando. Emmanuel fala para a gente que os planetas por onde Jesus passou na sua evolução espiritual, como nós estamos hoje aqui, hoje eles são poeiras cósmicas. Poeiras cósmicas. Hoje eu tenho que falar para vocês, todos nós um dia vamos desencarnar, vamos morrer. Isso é natural, a gente sabe disso. E a gente sabe que tudo que a gente tem hoje de material vai ficar ali. Só que tudo se transforma. Esses planetas onde Jesus passou é poeira cósmica que vão se agrupar muitas vezes e dar origem a outros planetas também. Então a lei, ela é de progresso, é importante isso. E Kardec fala mais, e aí ele chega e fala o seguinte, olha só, será que é dado ao homem fazer com que não aconteça esses flagelos? Não digo se proteger, não passar por esses flagelos destruidores? E aí a gente tem duas coisas importantes aqui para a gente poder refletir. A resposta é dita que sim, em parte. Sim, em parte. Muitos desses flagelos, o homem é causador e não é desígnio de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje, a fome acomete os nossos irmãos lá na faixa de Gaza. Então, estão morrendo centenas e centenas todos os dias, porque, em virtude da guerra que acomete aquela região, são fechados os caminhos que levam nutrientes, que levam alimentos para eles lá, né, os corredores humanitários. Então, isso é fechado lá. Quem acomete isso? É o homem. É um flagelo destruidor? Centenas de pessoas estão morrendo de fome naquela região? Com certeza. E quem é o causador disso? É o homem. Quando a gente vê, muitas vezes, aqueles desastres ecológicos, choveu em Petrópolis, o morro desabou lá, grande parte de pessoas que moravam ali foram acometidas, em parte o homem também é culpado, porque começou a desmatar, a construir encostas, começou a jogar lixo muitas vezes nos lugares que drenam aquela água dali, e nessa não tem nada a ver com, não é flagelo, é isso que a gente tem que entender, não é desígnio de Deus, isso dali. E, por outra parte, as grandes catástrofes, né, como a gente vê, os grandes tsunamis, os terremotos, muitas vezes o homem não tem como se prevenir disso, porque muitas vezes já vem do desígnio de Deus. Mas o que a gente tem que entender é o objetivo e o resultado final disso, que é exatamente a progressão, a evolução da humanidade. Outra coisa importante também é que durante esses flagelos há um progresso, não só em virtude do desencarne daqueles que estavam ali, porque quando a gente desencarna, a gente evolui, a gente sobe um degrau, né? E é muito fácil a gente entender essa evolução também, porque isso ocorre nos animais. O animal, ele encarna, toma forma, desencarna. Encarna, toma forma, desencarna. E, em grande parte, eu vou falar em grande parte, isso acontece de forma muito rápida. Hoje
Hoje não, um cão ele vive 14, 16 anos, uma ave menos, mas tem animais aí que vivem muito, e aí não me pergunte por que uma tartaruga vive mais de 100 anos, talvez vai demorar muito mais tempo, né, para poder evoluir. Mas esse encarne e desencarne, toma forma, desencarne, encarna, toma forma, desencarna, encarna, isso ocorre rápido para poder que a evolução do princípio inteligente ocorra de forma muito mais rápida também, né? Mas durante esses flagelos que ocorrem, existe uma comoção muito grande, uma comoção muitas vezes do planeta todo, de todos os países. Vamos dar um exemplo, um terremoto no Japão, milhares de pessoas morreram lá. O que vai acontecer? Aqueles que desencarnaram, eles vão ser acolhidos pelo plano espiritual, vão começar uma nova caminhada agora no plano espiritual, vão receber o entendimento por que isso está acontecendo, e a gente sempre abre um parêntese nessa situação, que quando a gente desencarna, a gente chega no plano espiritual mais ou menos de 3 formas ali. Ou a gente chega como completista, aquele que completou a sua missão, né? Então a gente chega bem ali. A maioria de nós vai chegar com um sentimento que faltou alguma coisa, e vamos ter a chance de rever isso. E alguns vão chegar e não sabem que chegaram. Por que eu estou falando isso? Porque nessas grandes catástrofes, o que acontece? O espírito desencarna muitas vezes de uma forma muito rápida. E muitos ali, no momento do desencarne, eles não sabem nem que desencarnaram. Quando a gente já recebe essa instrução, que a vida nossa é a vida espiritual, que o corpo é apenas um instrumento para nós passarmos por essa vida aqui, quando a gente desencarna, a gente já consegue entender mais rapidamente. Todos eles têm ajuda, pode ter certeza absoluta disso. Só que a gente tem que estar numa sintonia para poder receber essa ajuda muito mais fácil e muito mais rápida também. Mas aqueles que aqui ficaram, o que acontece nesses flagelos também? Existe uma comoção muito grande. Então, a gente vê que as pessoas se mobilizam para gerar ajuda, né? Aqueles que correm para tentar resgatar os outros que estavam debaixo da terra, aqueles que outros começam a mobilizar mantimentos, cobertores, alimento. Então, o progresso moral, ele ocorre também, né? Não só para aqueles que desencarnaram, mas para aqueles que aqui ficaram também. Se a gente for lembrar, durante a pandemia, isso acontecia também, né? Nem que a gente entrasse em oração, porque a gente não podia estar saindo na rua, mas a gente se comovia, né, com as imagens que eram trazidas pela televisão, a gente se comovia muitas vezes com aqueles grandes caminhões, né, que a gente aparecia na televisão, com aquelas grandes desencarnes que estavam ali, a gente chorava ali, e também, além do progresso moral que ocorre em cada um de nós nesse momento, existe um progresso também intelectual, porque depois de um grande terremoto no Japão, começam os engenheiros ali a querer organizar algo que, se tiver um próximo terremoto, não cause um grande transtorno como teve. Então hoje a gente tem lá no Japão prédios que têm amortecedores, que se o chão tremer, o amortecedor sustenta e os danos não são tão grandes quanto eram no passado. Então olha o avanço intelectual também junto ali e o avanço moral junto também. Então a importância da gente poder entender que essa lei de destruição, que é uma lei uma lei de Deus e que faz parte da nossa consciência e que está em nós ali, isso é importante, e que a gente tem que ter um conhecimento muito grande, porque quando a gente fala em destruição, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma palavra que não deveria ter: perda. É perda. O meu relógio foi destruído, perdi o meu relógio. Um ente querido
um parente muito amigo, muito querido, desencarnou. Aí a gente usa aquela palavra, eu perdi aquele meu amigo. Mas não é essa palavra perda, ela não tem que existir, porque a gente sabe que a única coisa que fica para trás é o corpo físico, que é um instrumento importantíssimo. Não é para a gente dar menos valor para o nosso corpo, não. Pelo contrário, sem ele, eu não conseguiria estar aqui falando, porque se eu tivesse desencarnado nesse momento, eu estaria falando aqui somente para os irmãos que já estão desencarnados aqui presentes, porque eu não teria a chance de poder ter esse aparelho fonador, o corpo, para poder eu estar aqui falando. Então a gente tem que dar valor ao nosso corpo, a gente tem que dar valor sim, mas a gente tem que entender que é temporário, e que a nossa vida aqui na Terra, ela tem um período muito curto, mas necessário. Agora, vocês imaginam se a gente tivesse a chance de viver 300, 400 anos? Será que com 300, 400 anos, a gente conseguiria sair da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ou a gente chegaria a 400 anos falando, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? A gente estaria com 400 anos falando a mesma coisa. Por isso que a nossa vida ela tem um período que é relativamente curto aqui na Terra, para que a gente possa vir, aproveitar tudo que nos é dado, essas provas que nós passamos, que a gente vai falar um pouquinho agora, mas que a gente desencara, a gente volta para a nossa vida real, que é o plano espiritual. Mas por que isso, né? Essa vida curta? Porque a lei de progresso. A gente precisa estar nascendo, encarnando aqui, reencarnando, passando por essas provas que são tão importantes e que nós pedimos no plano espiritual. Isso é importante também. Lá no planejamento reencarnatório, a espiritualidade nos fala que todas as nossas provas, até mesmo aquelas mais sacrificiais, aquelas que a gente reclama mais com Deus, fomos nós que pedimos. Todas elas, podem ter certeza disso. E quando a gente chega aqui, a gente reclama com Deus, né? Então, assim, a gente tem que saber bem passar pelas nossas aflições, porque problemas todo mundo tem. Se tiver alguém aqui que falou que nunca teve problema, eu vou perguntar, mas nunca bateu com o dedinho no canto da porta? Então, assim, todo mundo tem. E quando a gente pensa que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, né? O financeiro, a família, o emprego, aparece alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem que saber passar pelas dificuldades, as nossas provas estão aí. Se a prova se torna muito fácil, é porque a gente estudou bastante. E aí vai se tornando fácil. Mas espera, porque vai aparecer uma mais difícil, para a gente poder passar por ela também. Porque imaginemos se ninguém tivesse problemas, se tudo fosse muito fácil na nossa vida, se nós não ficássemos doentes, não tivéssemos as dores do corpo, não tivéssemos as dores morais, não tivéssemos boleto para pagar, não tivéssemos problemas com a família, com o filho, com o neto, com o marido, com a esposa, com a sogra, como é que nós estaríamos hoje? Acomodados. Acomodados na nossa facilidade. Para que progredir se está tudo muito bom? Para que evoluir se está tudo muito bom? E aí, de repente, nós ainda somos movidos assim. Vem um empurrão. Você tem que ir para frente. Você tem que evoluir. Está muito acomodado. E a gente ainda é movido, muitas vezes, por essas provas, essas dificuldades do dia a dia. E quando o planeta ele precisa evoluir, e está evoluindo, porque existe uma lei material do planeta, e que o planeta ele evolui, ele está evoluindo naturalmente, é uma lei natural do planeta ali, ele está evoluindo, mas o padrão moral da humanidade tem que evoluir junto também. E se a gente não está acompanhando isso, acaba sendo necessário aquele empurrão. E às vezes o empurrão é grande, e aí vem através desses flagelos. Está na hora de todo mundo evoluir mais rápido aí. Aí, leva aquele empurrão, né? E quando a gente reclama
às vezes, daquelas pessoas mais difíceis na nossa vida, é justamente aquelas pessoas mais difíceis que nos alavancam para frente, para cima. São as nossas molas propulsoras, as nossas balizas educativas do nosso dia a dia. É saber bem passar pelos problemas do dia a dia. Às vezes o chefe é difícil, a gente tem que ter tolerância, ele tem que ter mais com a gente tem que ser indulgente muitas vezes com o filho, com a esposa, com o marido, com o neto. A gente tem que saber ver as imperfeições alheias e nossas, mas principalmente as nossas. Mas principalmente, além de ver imperfeições, que hoje nós somos ainda fadados muito a isso, a gente tem que ver o que cada um tem de melhor. Pode ter certeza disso. Existiu no passado um grande escultor chamado Auguste Rodin. Ele tinha o dom de trabalhar com pedras brutas. E uma dessas esculturas é muito conhecida, que é o Pensador, né? Aquele que fica com a mão pensando. E outras esculturas como o Beijo, muitas outras conhecidas que se encontram hoje nos museus da Europa. Mas certa vez, um admirador dele chegou para ele e perguntou: Rodin, como é que você consegue fazer algo tão belo, mas tão bonito, a partir de uma pedra tão bruta, um monolito, né, de pedra bruta? Aí ele olhou para o admirador e falou: olha, é muito fácil, eu só tiro as imperfeições. E é assim que Deus olha para cada um de nós. Nós somos diamantes ainda a serem lapidados durante essas vidas que nós iremos ter e que já estamos passando hoje aqui, onde as nossas imperfeições, elas vão sendo retiradas ali, conforme nós passamos pelas nossas provas e pelas nossas expiações, né? Pelos nossos resgates do passado também, dos nossos erros. Grande parte dos nossos relacionamentos hoje, principalmente dentro da família, se dá por resgate de dívidas que a gente teve no passado. Só que Deus é tão misericordioso, Ele coloca a justiça divina tão no ponto certo ali, que muitas vezes Ele coloca o algoz no seio da mãe. Ele coloca o algoz dentro da barriga daquele que ele realizou o ato. Então, olha como é que a justiça divina, ela é bela. E a importância também, pessoal, da gente treinar o nosso desapego da matéria, né? A matéria é importante? Sim, é importante, né? A gente dormir numa cama, o nosso travesseiro, né? Mas é importante a gente treinar um pouco esse desapego. Há necessidade de 10 travesseiros para dormir? Um para a cabeça, um para o pé, outro para a perna, outro para as costas, e tanta gente precisando de um travesseiro, né? Há necessidade de ter 50 sandálias havaianas para fazer coleção em casa dela, porque tem uma de cada cor, da marca X, do Brasil, isso e aquilo. Não tem. Chico, quando foi comprar o segundo terno, Emmanuel apareceu para ele e falou: para que você quer outro? Quando ele foi comprar o segundo, ele só tinha um. Isso é importante porque a gente não vai carregar nada. O que a gente carrega é o que a gente fez de bom aqui na Terra. E o melhor momento para a gente poder fazer o bem e o bom é hoje, é agora. É não esperar para depois, porque como a espiritualidade fala nesse capítulo, a nossa vida aqui, ela se passa como um relâmpago no céu, perante a eternidade ao qual todos nós somos fadados. Não deixar para os 5 minutos finais. Tem uma historinha dos 5 minutos finais, né? Aqueles 5 minutos finais que você está deitado no leito do hospital e que você chama o médico. Aí você segura na mão do médico e fala: olha, doutor, eu preciso de 5 minutos. Eu preciso de 5 minutos de vida. Por favor, me dê mais 5 minutos. Porque eu preciso falar com meu pai, que eu amo. Eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu preciso falar que eu amo meu filho. Me dá mais 5 minutos. Eu preciso. Então a gente não pode deixar isso para os 5 minutos finais. A gente tem que fazer agora. E para isso,
a gente tem que abandonar mesmo, abandonar o orgulho, o egoísmo, porque a nossa vida é curta. E quando a gente desencarna, a gente carrega esses sentimentos todos. E aí acaba ficando mais difícil. Vai ter a chance? Com certeza. Mas acaba demorando mais, né? Então, que a gente possa agradecer principalmente as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, a oportunidade de estar hoje aqui presente em nome de Jesus, podendo buscar esses ensinamentos para que a gente possa entender melhor o que a gente passou no passado, o que podemos passar no futuro, a gente torce que não, mas a gente poder saber bem passar, porque quando a gente passa com resiliência, com entendimento, sabendo que Jesus, ele está no leme do barco ali, e aquela passagem do lago de Genissaré é uma passagem muito bonita, que nos remete à nossa vida saindo de um ponto para o outro, e Jesus, na passagem, adormece no leme, mas ele não adormece, nós é que fazemos ele adormecer muitas vezes durante a nossa vida, mas lembrando que da luz nós viemos, e que para a luz divina nós retornaremos. Muita paz a todos. Agradecemos ao André por mais uma oportunidade de aprendermos e refletirmos. E passamos então agora ao segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. Pedimos aos médiuns, por favor, que se coloquem. Senhor amado, mais uma vez estamos aqui, agradecidos pela vivência desse momento fraterno, agradecidos pela oportunidade de desenvolvermos a fraternidade e o amor entre todos nós. Pedimos aos guias de cada médium aqui presente, para que todos sejam intuídos, para que neste momento cada um de nós receba os fluidos de que mais necessitamos. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe, que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto, receptivos, para recebermos os fluidos que foram amorosamente preparados para esse momento. Pedimos também aos benfeitores queridos que possam nos inspirar nas reflexões do Evangelho de hoje. Estamos no finalzinho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vimos estudando esse capítulo ao longo desses meses, entendendo a importância de compreendermos o verdadeiro sentido da dor em nossas vidas. No item de hoje, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, no sentido de se tem proveito aquele que sofre com resignação, se esse sofrimento com resignação, se tem algum proveito para os outros, ou se esse proveito é só para si mesmo. Então, antes da gente poder entrar na resposta aqui de São Luís, vamos lembrar o que é sofrer com resignação. Nós estudamos que as dores, as aflições, elas podem ter causas atuais ou elas podem ter causas anteriores em vidas passadas. Vimos que muitos sofrimentos, dores, são causados por comportamentos nossos e que essas dores vêm para nos ajudar a enxergar aquilo que precisamos reconhecer e transformar em nós. Mas vimos também que tem dores que, por mais que nós estejamos fazendo as coisas dentro daquilo que a gente entende que é o correto, que é o melhor, ainda assim não temos como evitar essas dores. E aí é nesse sentido que bem-aventurados os aflitos não é qualquer pessoa que está em aflição que vai ter a bem-aventurança. A bem-aventurança vem na medida que a gente vai compreendendo o motivo daquela dor,
A bem-aventurança vem que quando a gente faz de tudo para superar aquela dificuldade e ainda assim não tem como nós removermos aquela dor, nós aceitarmos com esperança, com fé, sem revolta, com compreensão, com a certeza de que Deus sempre quer o melhor para nós. Então é nesse sentido aqui que Kardec pergunta: quando alguém sofre com resignação, ou seja, com aquela vontade ativa, fazendo de tudo para superar a dificuldade, mas também tendo calma, aceitação, paciência, se aquela dor não pode ser removida daquela forma, naquele momento, do jeitinho que a gente gostaria, qual é o proveito que isso pode ter para o outro? E São Luís responde para Kardec: tem duas formas de a gente perceber o proveito disso. É a questão material e a questão moral. Materialmente falando, alguém que sofre com resignação pode proporcionar um conforto material para o outro. Mas como assim? Vamos pensar nos exemplos. Vamos pensar nesses espíritos missionários que passaram e que passam aqui pela Terra, que fazem grandes obras de assistência social. Vamos imaginar se esses espíritos missionários olhassem para a miséria, para a doença, com revolta, sem entendimento, sem compreensão. Será que fariam as grandes obras que fizeram? Será que alimentariam tantas pessoas como alimentaram e alimentam? Eles têm equilíbrio diante da dor, se sensibilizam com a dor, mas conseguem olhar de um ponto de vista mais ampliado, e essa compreensão faz com que eles tenham essa força moral para vir no nosso auxílio, em auxílio do próximo. E moralmente, como é que isso pode ser aproveitado? Pelo exemplo. O exemplo que nós vamos olhando ali, uma referência de como é possível a gente lidar com essas dores com muito mais equilíbrio, com compreensão. E São Luís marca aqui que esse olhar, ele vem da fé espírita. Olha que interessante para a gente pensar. Mas não seria somente da fé? Porque ele fala fé espírita. Espírita no sentido do raciocínio lógico, da compreensão. Porque não basta apenas a gente crer. É importante a gente crer, mas é importante também a gente entender a lógica da lei, que existe uma lei maior, como nós estudamos aqui na palestra de hoje, e quando nós infringimos essa lei, é natural que a consequência venha para nos colocar no caminho de volta, para a gente poder se reencontrar com a nossa verdadeira essência, nos conectarmos de novo com o que é divino em nós, com o nosso propósito. Mas nós também podemos perceber esse aprendizado, esse proveito, já nas pequenas coisas. Falamos dos espíritos missionários, mas vamos pensar em nossas vivências do dia a dia, na nossa família. Quantas vezes, quando a gente fica num hospital, ali num grande desconforto, passando noites mal dormidas, mas sofrendo ali com resignação, com carinho, com paciência, para poder dar um pouquinho de conforto material para o nosso ente querido que está sofrendo naquele leito. Isso também é a gente sofrer com resignação e o outro poder ter um proveito dessa experiência. Quantas vezes aquele membro da família, que já traz uma sabedoria interna e que diante de uma confusão, de uma dor que arrebata aquela família, ele que consegue se manter em equilíbrio. Pode sofrer natural, chorar, mas tem equilíbrio, tem confiança. Quantas vezes vamos a essa pessoa nos aconselhar, porque ela é uma referência para nós de como é possível passarmos pelas dificuldades com equilíbrio, sim. E Baltazar, um dos dirigentes espirituais desta casa, fala da importância de nós estudarmos regularmente o Evangelho para que a gente desenvolva essa resignação, para que a gente desenvolva o equilíbrio diante das dificuldades que tenhamos que passar. Então, mais uma vez, rogamos ao nosso Mestre querido que fortaleça em nós os nossos esforços de cada vez mais aprendermos com essa bendita doutrina. Graças a Deus.
É assim, Senhor, que ha chegado o momento do encerramento desta nossa reunião de hoje. Agradecemos mais uma vez a falange espiritual que sustenta todos os trabalhos desta casa, uma casa de amor. Agradecemos também a todos os guias, mentores e espíritos que estão aqui presentes conosco, acompanhando esse nosso trabalho. Pedimos que tenhamos determinação, força, coragem, para que possamos nos manter firmes no propósito de melhorarmos como espíritas que somos, de ter forças para vencer as sombras que estão sempre caminhando também junto conosco. E assim, mais uma vez, envolvidos pela fraternidade, pela amorosidade, pela paz e pela harmonia que nesse momento todos nós sentimos, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião desta manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Se alguém precisar de atendimento fraterno, pode ficar no lugar que nós vamos até vocês e vamos reforçar o nosso almoço de sábado que vem, com estrogonofe, o brechó, que contará com muitas mais peças, e o encontro de Leon Denis, 19 de outubro, domingo. Obrigada a todos.